Olá, seja muito bem-vindo ao programa Hora de Mudar, que está neste momento a começar. Hoje, como sempre, nós trazemos a proposta de um novo tema para debatermos. Claro, nem sempre estou sozinha, estou sempre na companhia do palestrante Sérgio Libil, que certamente vocês já conhecem a partir das redes sociais. E para quem ainda não conhece, pode neste momento entrar na página do Facebook, escrever palestrante Sérgio Libil, que estará automaticamente conectado. Poderá ver não só a publicação deste tema dizia, mas também dos outros programas que já passaram. E logo para começar eu gostaria de saudar e saber se está tudo bem. Está tudo bem, Cídia. Estou muito bem e espero que os amigos das trincheiras estejam também muito bem, porque é preciso estarmos bem dispostos para enfrentarmos os desafios da vida. A vida é mesmo uma luta, é uma guerra sem trégua. Há pensamentos que não nos favorecem. Na verdade, são os tais inimigos. E os pensamentos, esses pensamentos que são os nossos inimigos, os maiores inimigos, por incrível que pareçam, moram dentro de nós, né? Então, não existem outras armas, senão a consciência de que isto é um facto e depois buscarmos conhecimento, né? As armas, na verdade, têm a ver com conhecimento para enfrentarmos esse inimigo. Eu gosto assim sempre da sua energia, porque fica parecendo que com o Libil está sempre tudo bem, nunca tem problemas. Não é que esteja tudo bem. Eu é que estou bem. O que é que isso significa? Não, fora algumas coisas não andam bem, mas isso não quer dizer que eu tenha que obedecer e também andar nessa onda, né? Eu estou bem. Então nós temos que sempre estar bem, independentemente do que está a acontecer ao nosso redor. É uma decisão, é uma opção, é uma postura. Alguns escolhem estar mal quando tudo está mal e estarem bem quando tudo está bem. Eu escolhi estar equilibrado. No início isso foi difícil, mas depois me habituei. A estar bem, sempre. Sim, hoje é o meu estilo de vida. Não faço porque sou palestrante motivacional ou por algum esforço. Realmente eu estou bem. E é uma postura que, inclusive, passa para os meus colegas. Só para Cídia notar que isso é um espírito positivo, passa para os meus colegas. Os meus colegas todos estão maravilhosamente bem. Entras no olhar artístico, se entras agora no olhar artístico, está todo mundo bem. Né? Então é uma questão de hábito, de estar bem. Eu gosto muito disso. E, claro, tem sempre tudo a ver com o tema de hoje. É verdade que ainda não anunciei, porque o tema de hoje é um pouco interessante. Pobres filhos de Deus, ricos filhos do diabo. Pois é, isto é uma sátira, né? Não estamos a dizer isso de forma literal. É uma sátira para abordarmos um tema que, eu costumo dizer, há algumas escolhas fora do contexto profissional e financeiro nos afetam também nessa área profissional e financeira. Este é um tema religioso? Não, definitivamente não é. Nós vamos abordar questões que têm a ver com uma postura, como falei, que é decidida fora, mas que depois nos afeta no contexto profissional e financeiro. E porque o nosso tema tem muito a ver com isto, nós vamos sair agora para ver um vídeo em que alguns entrevistados tiveram que responder se acham que Deus dá ou não riqueza. Voltamos já. Deus dá riquezas? Eu penso que não. Na minha opinião, sim. Eu acredito que Deus dá riquezas, sim. Sim, dá riqueza. Sim, dá. Deus dá. Sim, Deus dá riqueza aos seus filhos. Não. Deus não dá riqueza. Eu penso que sim. Acho que sim e não. Acredito imensamente que Deus dá riqueza, conforme você for a gerir o termo religioso. Deus dá riquezas quando as pessoas o buscam. Para quem pede, para quem tem fé. Na medida em que Ele capacita-te para que tu conquistes aquilo que almejas. Se tu não te focas no que realmente queres, tu nunca vais ter essa riqueza. Afinal de contas, Deus dá ou não riquezas? Essa é uma questão que o Libil vai responder a posterior. Eu gostaria de saber por que é importante nós falarmos sobre este tema num programa onde nós falamos sobre trabalho, sobre emprego. Ok, porque eu tenho notado que algumas instituições religiosas
também abordam esta questão profissional e financeira. Né? E os jovens que estão lá, com certeza, ganham alguns conceitos, né, sobre isto. A minha pergunta é, será que são conceitos que lhes favorecem? Porque está sempre tudo misturado com esta questão religiosa. Né? Então, alguns conceitos aqui vão ser desconstruídos, outros vão ser construídos. Como, por exemplo, um que eu já vou adiantar, há uma espécie de ranking que se dá às pessoas, neste caso, não sei de onde é que surgiu, que Deus em primeiro lugar, família, trabalho. Não estou a questionar, né? Mas não me agrada o trabalho estar lá sempre em último plano. Né? Mas por quê? Porque eu acho que é um conceito que na prática não diz nada. Mas psicologicamente pode afetar o jovem, porque o trabalho está sempre em último plano. Isso vai significar a pessoa não se empenhar, não desempenhar bem as suas funções, porque supostamente o trabalho não é a coisa mais importante. Sim. E se é Deus, então a pessoa vai recorrer mais à instituição religiosa, acreditando que todo o resto pode conseguir só através da... Esse é o fio de pensamento? Exatamente. O Libila acredita em Deus? Eu acredito, claro. Eu acredito. Desculpa fazer essa pergunta. Não, com certeza. Acredito em Deus e é mesmo uma convicção que eu tenho. Até que ponto o Libila acredita que Deus influencia alguma coisa na sua vida? Na minha, tem a ver com liberdade total de eu fazer o que eu quiser fazer, sem leis, sem nada, né? Nada que possa me prender. E para mim é isso, né? A única lei na minha vida em relação a Deus é o amor, né? Não há nada que me prende. Agora vamos procurar saber também dos nossos entrevistados, afinal de contas, a quem é que Deus dá riquezas? Voltamos lá. Quero saber a quem Deus dá riquezas. As pessoas que o buscam, que temem a Ele. Para mim, Deus dá a todos. Só que não dá da mesma forma nem ao mesmo tempo. Deus abençoa todos aqueles que lhe obedecem. Aqueles que aceitam seu Filho Jesus Cristo. Porque quem serve a Deus é sempre honrado. Deus dá riquezas a quem é fiel a Ele. Mas Deus não dá riqueza a quem está sentado de braços cruzados. Respostas interessantíssimas, mas vamos comentar sobre elas um pouco mais adiante. Agora, recuperando a outra questão, que eu tinha meio que deixado de lado. O Libila acredita que Deus dá riquezas? Acredito. Mas aí uma vírgula, né? Ok. Para concluir. A partir do momento em que eu tenho uma cabeça para pensar, então eu já tenho a mais absoluta riqueza de Deus. Se eu quiser mais do que isso, se calhar estou a exagerar. Então todo mundo é rico? Todo mundo nasce rico, todo mundo nasce inteligente. Se eu sou um ser racional, um ser inteligente, capaz de idealizar e criar, logo eu posso ser rico. E por que há algumas pessoas que não se sentem inteligentes, por exemplo? Essa é boa pergunta e acho que vai ser a única, ou não sei, que não vou conseguir responder. Porque tem que ser alguém que de facto não se sente inteligente. Mas isso é real. O ser humano é um ser inteligente. Logo de partida? Claro, é a única coisa que o difere dos animais. A inteligência. Né? Essa coisa de ser racional. De saber o que é bom, o que é mau. De saber de idealizar, de criar. É como se fosse um pássaro, né, que nasce já com asas. Né? Ainda bem que estou a dar esse exemplo, porque se o pássaro ele nascer com asas e não voar, ele continua um pássaro, mas não voa. Okay? Mesma coisa em relação ao ser humano. Ele nasce inteligente, entretanto tem que usar a inteligência. Porque se ele não usa, continua um ser inteligente, mas que não chega a alcançar o que ele quer. Então podemos dizer que, em alguns casos, caso a pessoa
Passo a repetição. Caso a pessoa não se sinta inteligente, é porque ainda não começou a explorar. Não está a bater as asas. Então, o que tem que fazer é colocar a inteligência... Exatamente. Ok, tudo Tem que exercitar. Ok. Bater as asas é isso, né? Exercitar. Como é que eu vou exercitar a minha inteligência? Colocando-me em ambientes propícios para isso, né? Ou seja, estou a falar de leitura, estou a falar de eventos artísticos, estou a falar de alguma subjetividade, alguma coisa que convida a interpretar. A criar também. Exatamente. Quem quer usar a sua inteligência tem que gostar de coisas que o convidam a interpretar, como eu estava a dizer, e não de coisas prontas. Ok. Percebe o que estou a dizer? Porque assim nos deixa no conforto, nós não temos que fazer nenhum exercício. Claro, é como se alguém tivesse me levado a voar junto. Não estou a usar as minhas asas. Né? Então, quando eu vou, por exemplo, a uma exposição de arte, aquela coisa que ninguém entende nada, né? Fica parecendo um pouquinho chato às vezes. Às vezes parece um maluco ali a olhar para um risco num quadro e abanar a cabeça. É porque é Mas engraçado. está a interpretar. E é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz evoluir, né? Como seres inteligentes de facto. Então, afastar-se também, porque não é só adotar uma postura mais, digamos, inteligente, já que estamos a falar disso, mas também é preciso afastar-se daquilo que nos atrofia. Ok. Né? Amizades que não nos dão nada, né? Muito pelo contrário, às vezes consomem de nós energia, Exatamente. possibilidade de crescer. Exatamente. Eu preciso decidir o que vou fazer numa rede social, né? O que é que vai me fazer crescer de facto ou não. Eu preciso decidir o que vou fazer quando estiver sentado numa televisão, né? Tenho que optar por aquilo que vai me fazer crescer, como um ser inteligente. Então, Deus deu riqueza a todos, logo à partida. A partir do momento que todo mundo nasce inteligente. Eu noto que o Libelo sempre fala de decisão. Claro. Em tudo que fala. Em praticamente todos os programas nós falamos sobre decisão. Pois. Quer dizer que para tudo que nós queiramos fazer, crescer, nós temos que decidir um momento todo. Não tenha dúvida. Então a nossa vida é feita de escolhas. Com certeza. E vence aquele que faz as escolhas certas. Com certeza. E as escolhas certas, muitas vezes, não têm nada a ver com facilidades. Porque nós podemos confundir. Sim. As escolhas certas, muitas vezes, são desconfortáveis. É o que eu costumo dizer. Trocar o aparentemente bom pelo aparentemente mau para no futuro viver com o verdadeiramente bom. Ok. Interessante. Como o nosso programa hoje tem a ver com Deus, trabalho, e o que o Libelo sempre costuma dizer, nós vamos falar sobre o que menos importa para chegarmos ao que mais importa. É preciso entender, afinal de contas, se as pessoas aderem às instituições religiosas, por que há algumas pessoas que até são ricas sem pedir a Deus? Mas não vamos responder agora. Nós vamos ver o que é que os entrevistados dizem sobre isso e voltamos já. Porque existem muitas pessoas que são ricas mesmo sem pedir nada a Deus? Por um motivo. Aliás, não um, mas são vários motivos. Eu acho que temos que saber que também Satanás tem poderes. Alguns porque roubam. A maioria das pessoas que têm sem pedir a Deus são pessoas que às vezes são bandidas. Existem ricos pecadores e ricos justos. Deus permite que existam pessoas ricas no mundo, sim, para que um dia se arrependam, deixem aquela riqueza para seguir a riqueza de Deus. Alguns alguns não pedem a Deus, mas por irem atrás, eles conseguem o que eles querem. Pelo conhecimento, acho que se esforçam mais, vão atrás daquilo que querem. Porque está escrito até na Bíblia que, olha, os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Não há sucesso sem sacrifício. Respostas interessantes e também controversas. Libelo, afinal de contas, a quem é que Deus dá riquezas? Bem, como vinha dizendo, dá a todos. Ou seja, deu a todos. Vou dizer isso no passado. Ok. Porque a partir do momento que a pessoa nasce, ela já nasce rica. E vou repetir, se calhar para quem chegou há pouco tempo e não ouviu, estamos a falar de algo que é uma dádiva, uma oferta. Nascer inteligente. E eu já ia perguntar se o Libelo acredita em milagres. Milagres. Só tem uma condição.
para eu acreditar em milagre? Quando é feito como se fosse uma providência em um momento em que a situação me ultrapassa. Podemos fazer isso? Eu não consigo, pela minha natureza humana. É uma incapacidade que eu tenho de fazer. Então, acredito que o milagre pode ser feito por um ser superior. Mas deixa-me, até me atrapalho, porque isso me deixa mesmo, às vezes até irritado. Vamos lá. Porque distrai a muitos jovens. Eu estava a dizer, não tem nada a ver com questões profissionais e financeiras. Tudo que é profissional e financeiro está ao nosso alcance. Depende Logo, de nós. não há milagres. Ok. Ok? Tudo que é profissional e financeiro está ao nosso alcance. Logo, não há milagres. Por quê? Primeiro, eu vou usar dessa inteligência. Se eu não sei, vou aprender. Ok. Significa que, em alguns casos, nós queremos resultados, mas não queremos passar pelo processo. Ou seja, ainda não aprendemos. Por isso que não vamos conseguir os resultados que deveríamos ter. Com certeza. Mesmo em casos de outros contextos da vida, por exemplo, uma doença, que não tem nada a ver com questões profissionais financeiras, sempre acredito que o milagre acontece porque a pessoa acreditou. Então tem a parte da pessoa ali. Porque se ela não acredita, não sei se o milagre pode acontecer. Não é unilateral. Claro. E o Libila acredita em bênção em forma de dinheiro? Bênção em forma de dinheiro. Eu acredito em bênção em forma de trabalho. Porque eu vou repetir, o dinheiro é sempre a última parte do processo. Ok. Não se pode do nada se falar de dinheiro. De onde é que veio esse dinheiro? Então acredito em bênçãos em forma de trabalho. Eu posso me considerar um homem abençoado se eu tiver um bom trabalho. Okay. E não quando tenho muito dinheiro. Porque muito dinheiro é consequência do trabalho, que é bom. Okay. E mesmo para a questão que nós tínhamos antes visto, por que há algumas pessoas que, por exemplo, não vão a nenhuma instituição religiosa, entretanto estão cheias de dinheiro e ainda empregam aqueles que vão todos os finais de semana às mesmas instituições? Boa pergunta, Cídia. Essa pergunta já tem uma resposta. Estás a perguntar por que muitos que não têm tempo de ir à igreja, né? Vão uma vez por mês, sei lá, alguns até são ateus, agora estou a dizer eu. Empregam aqueles que vão todos. Ou seja, não acreditam em Deus. Não acreditam, os ateus. E acabam empregando aqueles que todos os dias vão à igreja. E buscam, né, por riquezas, dinheiro, coisas do gênero. Deixa-me dizer uma coisa. Essa questão tempo, não ter tempo, está aí o segredo. Porque se elas não têm tempo, estão a trabalhar. Ok. Entendeu, né? Sim. Se não têm tempo, estão a trabalhar. Ok. Então, está aí a diferença, Cília. Muito simples. É claro, há outros aspectos. Não vamos só nos limitar nisso. Mas eu acho que este aspecto é importante falarmos. Né? Elas não têm tempo. Muitos até vão à igreja, mas de forma oportuna. Né? Porque estão ocupadas. Ok. Nós precisamos nos ocupar. E qual é o segredo para o sucesso, assim, do seu ponto de vista? Ok. Deixa-me só esclarecer que não é uma fórmula mágica. E também não é a única versão que pode existir. Isto é uma sugestão. Dizer que o segredo para o sucesso, na minha opinião, é a resiliência. O que seria a resiliência? Resiliência é a capacidade de se esticar. Ok, de uma forma mais simples. Exatamente. A capacidade de se esticar mesmo até ao fim. Mas não sair do lugar. Okay. Ou seja, tens uma ideia fixa, acreditas naquela ideia porque estás preparado. É muito importante detalhar isso, porque muitas vezes quando não acreditamos é porque realmente não estamos a acreditar, não é que estejamos a acreditar em alguma coisa que achamos que não vamos conseguir. Não acreditamos em nós. Okay. Entende? Porque não há preparação. Então, por isso que eu digo,
é a capacidade de se esticar, suportar, aguentar. Aguentar o quê? Primeiro, uma voz que escutas, a tua própria voz a duvidar. Ok. Isso sempre acontece, né? E teres a capacidade de continuar mesmo assim. É aquela mesma voz que nos diz, não, não vai, tu não és capaz. Não, senta aqui, quando tu queres falar alguma coisa, não, às tantas não estás bem preparado. Tem outros que são melhores. Sim. Somos nós mesmos. Exato. É o tal inimigo que nós temos que vencer. Ok. E depois tem as vozes externas. Né? Que não são poucas. Né? E vais ouvir, vão tentar convencer-te que és maluco. E se não tomares muito cuidado, vais acabar acreditando que de facto estás a enlouquecer. Porque há uma espécie de um conflito entre um sonhador, aquele que anda à procura de sucesso, e o padrão já estabelecido. Nós que procuramos o sucesso, o amigo que está a ver também, nós quebramos, nós criamos uma ruptura. Quando chegamos, incomodamos a quem está bem, entre aspas. Então, é inevitável que haja uma contestação. Não é bem assim. Porque é como se estivesse a chegar e virar um copo d'água assim. Aquilo não é normal. Né? Então, é preciso ter garra, coragem para suportar esse tipo de situações. Resiliência, para mim, é tudo. Né? Vais levar muitas pancadas. Vai passar muito tempo. Não sei, depende da nossa dinâmica, mas o que é necessário é estarmos sempre firmes naquilo que nós queremos. Tem um aspecto que o Libilo tocou que eu acho importante nós frisarmos aqui no programa. Bom, eu já tive a oportunidade de ver isso num texto que o Libilo escreveu, que é sobre a forma como as pessoas nos abordam quando nós temos uma ideia, que é sempre baseada em alguma experiência negativa que elas tiveram. Com certeza. Boa memória. Vou esclarecer isso dando exemplo. Sim. Quando chegas a alguém que já é empresário e dizes, quero abrir uma empresa, ela vai dizer, seja bem-vinda. Por quê? Porque a cabeça dela já está formatada. Ela criou uma empresa um dia. Facilmente ela acredita nas outras. Chegas para um colega que está conformado e dizes, vou abrir uma empresa. Ela vai dizer, aonde? Neste país? Okay. Acha possível? Por quê? Porque é a visão dela. Então nós não precisamos acreditar no que ela diz. Temos que continuar a acreditar na nossa visão, que está a ser construída, na verdade. O perigo é esse, é que nós estamos a construir ainda uma visão. Então temos que nos fortalecer mesmo para resistir a essas, digamos, setas, né, venenosas que vêm de fora. Eu achei importante nós tocarmos sobre isto, porque é preciso nós também entendermos por que é que as pessoas reagem de determinada forma conosco. Hoje em dia, depois de ter lido aquele texto que o Libilo escreveu, eu já entendo que quando alguém acha que eu não sou capaz de alguma coisa, de fato, a pessoa até tem razão, porque sim, é com base em alguma experiência. Na visão dela. Sim. E facilmente eu já consigo ver, tipo, ok, é nesta situação, mas eu não preciso passar pela mesma situação que a pessoa passou. Claro. Agora mesmo, voltando um pouquinho para o nosso tema, que tem a ver com trabalho, eu prefiro dizer que tem a ver com trabalho. Estamos a arranjar outros pretextos para falar sobre isso. Aquele ranking que o Libilo avançou, de Deus, família, trabalho, como é que isto pode ser prejudicial para nós? Nós estabelecermos o ranking. É verdade que já tinha começado a falar sobre isso, mas é importante nós deixarmos ainda mais claro. Como eu estava a dizer, não há nenhum problema em colocar isso como um modelo, não sei o que é isso. Nem sei como é que surgiu uma coisa dessas, né? Dizer Deus está em primeiro lugar, depois família e por último trabalho. Não sei. Só sei que até fica bonito. Mas... Fica a parecer que estamos a colocar Deus como se fosse a coisa mais importante, colocando lá em cima. Ok. Assim, se quiserem que eu vá mesmo para questões bíblicas, ou sei lá, eu não vejo uma proeminência, não vejo uma, como é que eu diria isso, o querer aparecer
de um ser superior em primeiro lugar. O que é que isso significa? Ele quer estar sempre em último. Ele, se é a luz, por exemplo, ele ilumina os outros. Deus dá protagonismo, Deus não quer protagonismo. Não sei se assim dá para perceber o que Consigo eu estou a dizer. perceber. Nós, às vezes, invertemos isso e acabamos nos aniquilando a nós mesmos, quando queremos sempre dar protagonismo a Deus, se Ele quer nos dar a nós. Entende? Porque Ele já tem. Eu não preciso. É de Deus, pronto. E acho um pouco injusto colocar Deus em rankings. Não faz sentido. Logo à partida, sai Deus, porque já expliquei porque fica família e trabalho. Então E vamos lá agora. Agora É vamos falar importante. já entre homens. Né? Vamos tirar Deus desse papo. Família e trabalho. Quem que vem primeiro? Continua a ficar bonito quando nós colocamos a família em Em primeiro, primeiro lugar. e depois o trabalho. Mas vamos a questões práticas. Né? Na prática, nós estamos a falar de valores. Né? É inquestionável que a família está em primeiro. Mas vamos na prática. É que nós passamos a maior parte do tempo no trabalho. Ok. Dificilmente estamos com a família. Estamos com a família aos finais de semana. Se der para ficar. Então, na prática, estamos sempre a trabalhar. E a outra coisa, para eu poder ter família, o que é que eu preciso fazer? Bom, nós temos que trabalhar. Logo, também não faz sentido colocar o trabalho lá no final, quando é a coisa que nos garante, por exemplo, o sustento da nossa família, em parte Então, também. deixa-me dizer uma coisa, Cídia. Essas coisas são perigosas. É como juntar água e petróleo. Nunca vão ficar juntos. Né? Família é família, trabalho é trabalho, e cada elemento tem que ter o seu tratamento. Ok. Sem querer prejudicar um, né? Por causa do outro. Né? É quando colocamos um em primeiro, alguém fica em segundo. Quando colocamos alguém em segundo, alguém fica em terceiro. Com certeza. Queremos fazer esses rankings aí só para atrapalhar os jovens. Né? Ok. Eu não sou a única que quer colocar questões. Vamos conferir agora um vídeo de questionamento e voltamos já, não sai daí. Palestrante, será que Deus é a fonte de nosso dinheiro? Será que o dinheiro é mais importante em relação a Deus? Voltamos para responder algumas questões e eu quero só recordar que se o telespectador tiver alguma outra questão que gostaria de ver respondida neste programa, por favor, entre em contato com o palestrante Sérgio Libilo a partir da página do Facebook. É só escrever palestrante Sérgio Libilo, como a Cídia está aqui a dizer, e estará automaticamente conectado a nós. E o palestrante gosta mesmo de dizer entrecheirado. A primeira questão é, Deus é a fonte do nosso dinheiro? Se Deus é a fonte do nosso dinheiro, Deus é a fonte da vida. É o que eu posso dizer. Deus é a fonte da nossa vida. É a minha crença particular. Tenho que realçar isso porque quando se fala de Deus, sabemos que cada um tem o seu Deus. Né? Mas, na minha opinião, Deus é a fonte da vida. A fonte do dinheiro sou eu. A fonte do meu dinheiro sou eu. Ok. Por quê? Porque eu é que vou trabalhar. É um pouco aquilo que o Libilo estava a dizer antes, que se tem a ver com a profissão, com o trabalho, depende de nós. Sim. Se Deus fosse a fonte do meu dinheiro, eu não precisava trabalhar. Ok. Entende? Tal como a vida, eu não pedi. Nós Eu devemos. nasci. Sim. Então, ele é a fonte da vida. Agora, do dinheiro, eu sou a fonte do meu dinheiro. Por quê? Eu preciso olhar para mim como o meu maior e prioritário recurso. Quem não tem essa visão vai acabar sempre querendo que os outros façam alguma coisa por ele. Mas não é bem assim. Eu sou o meu maior e prioritário recurso. Tudo começa comigo. Claro que depois terei ajuda, terei apoio. Mas se eu não iniciar, se eu não tomar a iniciativa, nada vai acontecer na minha vida. Então, é o que eu posso dizer para o amigo telespectador, que a fonte do meu dinheiro sou eu. E para si, o que é mais importante? É uma questão que foi colocada, não sou eu que estou a colocar. O que é mais importante, Deus ou dinheiro? Essa é uma pergunta boba, digamos assim, entretanto muito importante.
para dizer que o dinheiro não é mais importante que nada. Ok? Pode até parecer um discurso ingênuo da minha parte. Muitos devem estar a dizer, este não sabe o que está a dizer. Como assim o dinheiro não é importante? Não, eu não disse que o dinheiro não seja importante. Eu disse, não é mais importante que nada na vida. Ok. Por quê? Claro, no contexto profissional e financeiro. Por quê? Porque ele, como eu digo sempre, é uma espécie de uma isca. Quando a gente lança uma isca, o que nós queremos é o peixe. Né? Então, o dinheiro é uma isca que vai nos fazer produzir, vai nos fazer criar, vai nos fazer criar coisas que não existem, inclusive, passarem a existir. Vai nos fazer cuidar dos doentes. Quando os médicos estão a cuidar dos doentes, é porque eles vão receber. Né? Vai nos fazer cuidar da cidade. Né? A cidade não fica cheia de lixo, porque algumas pessoas que trabalham com lixo estão ali a tirar o lixo da cidade porque querem ganhar dinheiro. Então, começa a ver uma série de valores que são executados os valores por essa esperança de, no final do mês, ter o teu salário, ter o teu dinheiro. Então, o dinheiro é uma isca para fazer o que mais importa. Okay. Que é construir. Porque, vou dizer mais uma vez, onde há dinheiro, sem transformação, há deformação. Eu sei que gosta dessa expressão. Eu gosto. E por acaso, deixa eu aproveitar neste momento e saudar um amigo. Ele mandou uma mensagem num destes dias e disse, poxa, eu assisti o programa e a parte que eu mais gostei é aquela frase do Libilo. Como é que é? E eu tive que repetir. Ele disse, poxa, eu quero fazer a formação. Ele estava mesmo a comentar que ele sentiu que, apesar dele já ter as ideias e ter dinheiro, ainda faltava outra coisa. Com certeza, que tem a ver com o valor e esta transformação. Pois é. Isso é que nos faz crescer. Por isso que eu estou a dizer que dinheiro não é importante que nada. Ainda mesmo muito falando, mais Deus já nem se fala. Né? Ainda mesmo falando sobre dinheiro, por que há algumas pessoas que meio que elas dizem assim, o dinheiro ele não é importante, meio que amaldiçoam o dinheiro, mas eu sinto às vezes que é pela nossa incapacidade de ter o dinheiro. Porque isso só funciona para quem não tem dinheiro. Cília, eu vou dizer uma coisa, tu és uma ótima apresentadora. Porque não podias deixar passar isso. Okay. Nós não estamos a pregoar a pobreza. Não estamos a dizer que as pessoas precisam ser pobres porque o dinheiro não é importante. Não é isso, muito pelo contrário. Pode ser pretexto mesmo para quem não está a conseguir, para quem não se esforça e acaba dizendo que o dinheiro não é importante. É que nem a questão da sorte, né? É que nem a questão da sorte. Já que estamos nesse contexto de pegar outros elementos que não são profissionais e trazer aqui, usa-se muito a religião para se empobrecer. Como? Através de versículos, inclusive bíblicos. Né? Eu falo muito da Bíblia porque eu leio a Bíblia. Né? E eu vejo versículos que, de forma literal, quer dizer mesmo isso. Né? Que o dinheiro faz mal, mas que precisa de uma interpretação. Não é exatamente como está escrito. Né? Então, não é isso que nós estamos aqui a pregoar, a pobreza. O dinheiro é importante, sim, como uma isca, para fazer o que mais importa, mais uma vez. O Libilo sente que, ou nota que algumas pessoas procuram instituições religiosas à procura de algum tipo de riqueza material? Ah, sim, com certeza. Isso é uma constatação. Né? Hoje em dia, há muitas instituições religiosas que apregoam essa questão do material, né? Prosperidade. É mau? Não. Não é. Eu gosto desta ideia, não só nas religiões, acho que em todos os setores devia se apregoar. Mas o quê? Tem que se apregoar. Como é que isso pode ser mau? E como é que isso pode ser bom? Se nessa questão profissional e financeira, numa instituição qualquer, não só religiosa, estiver-se a apregoar o dinheiro, é mau. Se estiver-se a apregoar os benefícios, é mau. Entretanto,
Se ali tiver que se apregoar o trabalho, a mim me agrada. Ok. Entende, né? Sim. O trabalho. Ensinar os jovens a trabalhar. Porque ninguém precisa ser ensinado a ganhar dinheiro. Ok. Tem que ensinar a trabalhar. Porque o dinheiro vem como consequência. Ok. É isso que eu posso dizer. Com estas palavras, eu vou chamar o intervalo. Nós voltamos já. Não saia daí porque a conversa está muito, mas muito interessante. Até já. Cá estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. Estamos a falar, como sempre, sobre trabalho, só que de um jeito diferente. O tema de hoje é, vamos lá, um pouco sugestivo. Pobres filhos de Deus, ricos filhos do diabo. O palestrante Sérgio Libilo está aqui a deixar a ficar algumas dicas de como é que nós podemos nos superar dentro daquilo que são os nossos conceitos. Porque alguns estão um pouco virados a questões religiosas, que em algum momento acabam nos afetando negativamente, posso assim dizer. Estamos meio que a deixar as coisas aqui de forma bem clara. E se o telespectador tiver alguma opinião diferente ou mesmo para corroborar, pode usar a página do palestrante Sérgio Libilo para deixar ficar aquilo que é a sua opinião. Nós vamos, neste momento, ver um caso de sucesso, porque neste programa sempre temos alguma história interessante para poder partilhar convosco. Voltamos já. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, mas com algum receio. Eu sempre ia, mas não ia no seu todo. Ia sempre com um pé atrás, mas no sentido de querer saber o que as pessoas vão pensar. Não ia com aquela convicção de que eu sou capaz de fazer as coisas acontecerem e de fato as coisas acontecerem. Normalmente quando a gente inicia uma atividade, a gente tem sempre uma tendência a comparar o nosso trabalho com aquele que é o melhor do mercado. Então isso de certa forma nos limita, nos tira o foco, aquela vontade de querer continuar a lutar, querer estar ali a trabalhar noite e dia para alcançar o que é o teu objetivo. Eu não era propriamente uma pessoa que tinha foco, garra. O Sérgio para mim foi um mentor. Ele acompanhou-me. Conheci ele num momento de crise, em que eu já não conseguia, em que eu já não sabia se o que eu estava a fazer é certo ou errado, não sabia se eu tinha que continuar ou tinha que parar. Trouxe-me exemplos da própria vida dele pessoal, trouxe-me referências, eu consegui criar uma ligação daquilo que é a vida dele com a minha, a fase em que eu estou a ultrapassar, aquilo que é o meu trabalho. Então, isso tudo fez-me ver as coisas de uma forma diferente, fez-me perceber que de fato eu não estou perdido. Estava apenas a passar por uma fase que tu, graças a Deus, já está ultrapassando. Hoje eu ensino programação com o intuito de, mediante isso, extrair alguns possíveis membros da mesma equipe, porque eu prefiro investir muito mais nos recursos humanos no verdadeiro sentido. Porque eu percebi que o valor de uma firma como tal não depende muito do material que tu tens, o equipamento, mas depende em grande medida do pessoal com quem tu trabalhas, com quem tu estás filiado. A forma de faturação dos dias. O trabalho para mim é um desafio. É um desafio a mim mesmo, porque eu acho que eu sou o principal oponente. Se eu me venço, eu acho que ninguém mais pode me parar. Aprendi a desafiar-me a mim próprio, a encarar novos desafios com a maior tranquilidade e a olhar para frente como um horizonte onde eu possa chegar. Estamos de volta e acabamos de conferir uma história do Mauro. É inspiradora, é jovem. Pois é. O Mauro me lembra alguns jovens que pegam o fator idade para colocar como um impedimento de se avançar em algum empreendimento. O Mauro só tem 22 anos. Entretanto, não foi nenhum impedimento.
O Mauro aparece num momento da vida dele em que é daqueles que já fazia alguma coisa, já tinha uma boa postura, né? Já estava projetado para o que ele está a fazer. Entretanto, faltava crença, faltava o impulso. Aquele acreditar. Faltava um palestrante motivacional. Ok. Então ele encontrou lá o que nós escrevemos na rede social, no Facebook, e logo correu veio ter comigo. E o Mauro foi daquelas pessoas que eu não me armei em palestrante para dizer o que ele tinha que fazer. Foi assim direto? Eu falei o que eu faço. Eu olhei para ele, eu falei o que eu fiz, o que eu faço, quem sou eu, como vivo, e fiquei quieto. Ele identificou-se e avançou. Talvez tenhamos que recordar, se tiver algum amigo nosso que esteja lá em casa e que também precisa de algum tipo de apoio, como é que o Libilo tem ajudado as pessoas? É preciso ficar claro, porque nós estamos a ver aqui alguns casos de sucesso que inclusive já saíram das redes sociais, já existe um tipo de relação presencial, eu posso assim dizer. E como é que os outros jovens podem chegar até o Libilo caso precisem de outro tipo de ajuda, porque esta 1 hora parece 1 hora, mas não é suficiente para tudo. Pois é, eu sou bastante acessível. Né? Muitos jovens encontram o meu número na página, está lá o meu número de telefone. Né? E ligam e pronto, vão ao meu escritório e conversamos. Ok. Yeah. E como é que o Libelo se sente naqueles casos dos jovens que já estão a ser influenciados, eu posso assim dizer, mas que ainda não conseguem resultados? Eu penso que já toquei nisso num outro programa, mas é importante porque às vezes as pessoas, quando não estão a alcançar os resultados que gostariam, meio que ficam um pouco frustrados. Como é que é nesta situação? Eu sinto vontade de continuar, ok, mas sempre cauteloso, porque sei que isto aqui é só o início. Ainda há muito trabalho por se fazer. E também sei que isto não posso fazer sozinho. É preciso uma colaboração de todos, os jovens, quem nos assiste, a Cídia está aqui a colaborar. As pessoas não têm noção lá em casa a quantidade de jovens que está aqui. Eu nem devia falar isso, mas vou falar. Estamos aqui, este programa é gravado, hoje é domingo, muitos deixaram de ir à igreja, né? Estamos aqui, já estivemos numa noite, né? Começamos às 9 da noite, 21. Até 6 horas da manhã, 6 da manhã. Fico muito feliz, mas muito feliz pela abertura da televisão de Moçambique. Né? Muito mais feliz por ser um canal aberto, moçambicano, nos sentimos em casa. É isso que vai nos fazer chegar onde queremos chegar, em termos de o que é que nós queremos mesmo. Que cada jovem tenha autonomia de seguir sozinho, tenha conceitos básicos, ainda que seja a base para ele avançar. Né? Porque muitos nem têm como começar, né? Estão mesmo desnorteados. Ok. Já que eu não sou a única privilegiada, sempre digo isso, tem outros amigos que querem fazer perguntas ao palestrante. Nós vamos, neste momento, conferir algumas questões. Voltamos já. Eu gostaria de saber o que mais as religiões deveriam ensinar sobre o dinheiro. Palestrante Sérgio Libilo, eu queria saber o que é que acontece se a pessoa não pede dinheiro a Deus. Voltamos para responder algumas questões direcionadas ao palestrante Sérgio Libilo. A primeira, o que é que a religião deveria ensinar sobre o dinheiro? Embora já tenhamos falado um pouquinho sobre isso, talvez seja importante frisar. Claro, quando falei que acho oportuno que se fale do trabalho em todos os setores. Eu acho que os músicos deviam cantar sobre o trabalho. Não, estou a falar sério. Só para enfatizar. Os músicos, os pastores, os bispos, as igrejas, seja lá o que for, devia se apregoar o trabalho. Porque o trabalho é tudo, Cídia. Nós começamos o projeto, o programa, digamos assim, com este tema Por que Trabalhamos, e já falamos um pouco à volta disso. O trabalho é tudo. É que, como o ditado diz, dignifica o homem, no sentido de ser humano, homem ou mulher. Quem não trabalha, imagina, vamos imaginar juntos, Cídia e o amigo telespectador, alguém que não trabalha. É uma pessoa que não é respeitada.
Não contribui. Não contribui. Né? E a premissa... E também não cresce, porque o trabalho tem essa componente. Não cresce. E aquilo que vale na vida é a contribuição. O que eu faço para outra pessoa. Por que isso é valoroso? Primeiro, porque vou contribuir de facto. Segundo, eu só tenho ganhos quando dou ganhos. Eu só tenho benefícios quando dou benefícios. Essa é a lei da vida. Essa é a lei até lá na Machamba. Se quiserem ver, podem olhar. Tem que plantar para colher. Não existe um benefício que venha do nada. E temos que ter medo de benefícios que aparecem do nada, claro, né? Claro. Então, se eu não contribuo, quem sou eu? Se eu não trabalho, quem sou eu? Okay. Mas não só por isso. É que a questão do trabalho, Cídia, traz muitos problemas emocionais. Conflitos internos. Ainda que a pessoa tenha trabalho, mas quantas pessoas vivem angustiadas? Quantas pessoas não gostam do que fazem? Quantas pessoas, quando estão no trabalho, ao invés de contribuir, de certa forma até prejudicam. Né? É através do trabalho que são os serviços públicos são prestados, são oferecidos. Né? Ou seja, eu não vejo nada mais importante a nível da humanidade que não seja trabalho. O trabalho. Né? Agora, a terceira questão, Libil. A terceira não, segunda. Que alguém quer saber, se nós não pedirmos a Deus, poderemos ter dinheiro? Naturalmente. Mas como? No caso da pessoa acreditar que só através de Deus é que nós podemos ter dinheiro, por exemplo. A prova de que, pedindo ou não dinheiro a Deus, sempre teremos, desde o momento que a gente trabalhe, é que no início do programa falamos, há muitos que empregam pessoas que frequentam as instituições religiosas, né? E isto não sou eu que estou a falar. Nós ouvimos nos Vox Pops, né? Os jovens, os conceitos que eles têm sobre o dinheiro. Né? Eles diziam, por exemplo, que quem tem dinheiro é ladrão. Isso, também. Né? Não é isso, não é verdade. Nem sempre. Não é quem tem dinheiro que seja ladrão. Né? O ladrão é que tem dinheiro. O ladrão pode ter dinheiro. Mas quem tem dinheiro não significa que seja ladrão. Né? Nós, às vezes, olhamos... Nem sempre. Nem sempre. Não, nunca é, até que se prove o contrário. Okay. Né? Nós, às vezes, olhamos para a rua, vemos alguém com um carro fabuloso e já... malandro. Não, coitada, a pessoa trabalhou. Okay. A pessoa trabalhou a vida toda e está a ter os benefícios que merece e nós já viemos com esses conceitos. Por quê? Muitos deles aprendemos em lugares que estão fora do contexto do trabalho. Né? Então é isso, Cídia. Naturalmente nós podemos ter dinheiro sem que essa ação de ter tenha partido de uma ideia de que o dinheiro vai cair do céu. Tendo em conta que este tema pode criar algum tipo de desconforto para quem é um pouco apegado aos seus conceitos, que aprendeu sobre determinadas formas e acha que não pode aprender mais ou algo do gênero. Que estamos a falar de Deus. Esses aspectos são um pouco sensíveis, apesar do Libil sempre dizer que, na verdade, nós estamos a falar de Deus. O que é que nós estamos a sugerir com este tema em particular? Olha, primeiro dizer que aprender coisas novas é bom. Pode servir para nos influenciar, de certa forma, mas também pode servir para consolidar aquilo que já era a nossa crença. Então, nunca podemos ter medo de ouvir coisas novas. Né? Desde o momento que tenhamos a certeza que tudo é feito com alguma boa intenção. Né? Segundo, essencialmente o que nós queremos transmitir com este programa é que não pode haver uma confusão entre essa parte profissional e financeira com outros contextos da vida. Né? Okay. É importante que a gente saiba separar. Né? Às vezes estamos totalmente fracassados na profissão e nem sequer passa pela cabeça
porque é devido aos conceitos que apanhamos fora deste contexto. Ok. Né? Por isso que nós trouxemos este tema aqui hoje. Ok. E mesmo em jeito de remate final, o que é que tem a dizer para quem esteve a nos assistir durante esta 1 hora? Ok. Eu só posso apregoar o equilíbrio. O que é isso? Eu já ia perguntar. Equilíbrio é saber ser oportuno, né? Ou saber aproveitar a oportunidade. Se é momento para trabalhar, tem que se trabalhar. Se é momento para, já que estamos a falar deste contexto da religião, uma mistura inevitável, se é momento de ir para a igreja, vai para a igreja. Mas se é momento de trabalhar, tem que se trabalhar. Inclusive, não pode haver um privilégio de um lado, né, em detrimento do outro. Né? Não sei se percebeu o que eu quero dizer. Né? Tem que haver um equilíbrio. O tempo tem que ser... Há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Nós não podemos fazer confusão. A vida, ela nos exige essa responsabilidade. Porque estamos a falar da nossa vida. Nossa vida. E da vida de cada jovem. O que as opções, as escolhas que o jovem faz lhe trazem como benefício? É isso que tem que pensar. Né? Muitas vezes as nossas escolhas trazem benefícios para outras pessoas e não para nós. Trazem benefícios para um contexto que, claro, naquele momento nos envolve, mas quando saímos já não temos aqueles benefícios. Ou seja, saímos e deixamos ali os benefícios. Então é muito importante que fiquemos atentos, né? Sem destruir as nossas crenças, como é óbvio. Eu quero também fazer um pequeno parênteses que, apesar do Libilo estar a falar de igreja, a ideia não é só a igreja, são instituições religiosas no geral. No geral, não só. Sim. Qualquer outro setor que interfira nessa questão do trabalho, nós vamos ter que falar, né? Vamos ter que atacar, entre aspas, porque, mais uma vez, o trabalho é tudo, Cília. O trabalho é tudo. É o que eu posso falar. Libilo, ainda mesmo, aproveitando este tempo, penso que a realização do programa vai questionar sobre isso. Há alguns jovens que dizem o seguinte: nós também queremos ler esses livros que vocês já leram. O Libilo costuma sugerir e pode, se calhar, partilhar? No geral, todos os livros de desenvolvimento pessoal, né? Eu leio. Tem como partilhar, caso alguém... Sim, tem como partilhar. Podem entrar em contato comigo, né? Okay. Posso partilhar. Até livros no âmbito religioso eu leio. Né? Só para ter ideia de que não estou contra nada. Eu leio porque, inclusive, são esses livros que acabo aprendendo muito mais. Né? Muito mais. Então, é basicamente isso. Ok. Então ficaram as dicas. Caso tenha alguém que queira também aprender um pouco mais sobre trabalho, sobre postura profissional, o palestrante está aqui a dizer que pode partilhar os livros. Claro, vão ter que entrar em contato com ele, mas também tem no nosso canal todos os programas que estão aqui a passar, no caso de alguém que tenha perdido, mas também se quiser sugerir alguém. Nós temos um compromisso marcado para o próximo domingo, à mesma hora, e, claro, da nossa parte, traremos sempre um novo tema para juntos fazermos a hora de mudar. Até lá!